O Marcos Vinícius, queridos, que tem esse dom dado por Deus de cantar, é algo poderoso, né? E na verdade, como é importante e como são importantes os ministros de louvor espalhados Brasil e mundo afora, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, que adoram ao Senhor, que compõem canções e que gravam, e suas canções correm o mundo inteiro. Como é bom você se prostrar no seu quarto, adorando com uma canção, é algo tão poderoso. E na verdade, que nós possamos, em nome de Jesus, sempre estar orando pelos nossos músicos, ok? E também nessa situação, participando também desse projeto para gravar esse EP. O que é EP mesmo, que eu não sei? Os músicos aí. Antes era o disco, aí depois foi a fita, né? É aquelas músicas lançadas nas plataformas, né? Glória a Deus. Ontem eu estava assistindo, lá, o pastor Raniel vai lembrar, o mais antigo aí, Catedral. Quem lembra do Catedral? Ó, Miguel também lembra, né? Tal, Miqueias. E ali estava lá, Catedral, 20 anos. Aí tem lá, completo em VHS. Aquela fitona grandona, que você pegava assim, botava dentro do videocassete, né? A bichona bem grande. E a tecnologia, ela vai avançando cada vez mais. Então, que nós possamos, querido, guardar o nosso coração sempre e assim participar do reino de Deus em nome de Jesus, ok? Queridos, nessa hora nós vamos trazer uma palavra de Deus, da parte de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. E primeiramente nós vamos aqui ler, e você já pode abrir Salmo 51 e já pode projetar aqui no telão, Salmo 51 do versículo 1 até o 12. Glória a Deus. Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos começar essa ministração lendo esse salmo, lendo até o versículo 12. O contexto desse salmo, como eu creio que está escrito na sua Bíblia aí no início, antes da leitura, né? É um momento em que Davi, ele adulterou, mas ainda não tinha reconhecido seu pecado, e Deus usou o profeta Natã para repreendê-lo, para fazê-lo cair de joelhos. Essa era a intenção de Deus, fazê-lo se prostrar, para que pudesse receber o perdão de Deus. E ele conta até uma parábola, né, da ovelha, a ovelhinha e tal. E aqui então é Davi, depois desse momento, orando ao Senhor, porque na verdade o que aconteceu é que Davi, ele caiu, ele adulterou, e foi uma grande tragédia esse acontecimento na vida de Davi, algo que homem nenhum, com certeza, que tem o temor de Deus, ou que busca seguir a Deus, ele vai querer passar por isso. Mas em um determinado momento, por falta de vigilância, por falta de temor naquele momento, e uma vida regada de oração e tudo mais, ele pode cair. Davi caiu. E então ele ora, e ele diz assim, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão.
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí é o versículo 10 até o 12, olha só. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem versão que fala espírito inabalável. O 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Diga assim, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Aqui nós já vemos no final da leitura o motivo, a causa da queda, que foi o quê? A falta de obediência. Quando não obedecemos, caímos. E na verdade, quando caímos, o sofrimento vem, não somente para aqueles que nós fizemos o mal, mas também para nós, porque aquele que faz o mal ao próximo, engana-se quando pensa que não será atingido pelo próprio mal. As consequências do seu erro e do seu pecado estarão alojadas dentro dele, e por mais que ele não sofra no momento, aquela ofensa, aquela agressão, aquele mal feito por ele para outra pessoa estará como uma bomba relógio, tic-tac, 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 esperando só a hora de se manifestar para implodir tal pessoa. Ou seja, é uma explosão de dentro para fora. É por isso que o pecado tem que ser confessado. Aquele que confessa os seus pecados, ele prosperará, receberá de Deus misericórdia, mas aquele que encobre, esconde, não receberá misericórdia, não prosperará. Então a desgraça é questão de tempo. E na verdade Davi, ele passou por algo muito doloroso, tanto para aquele, principalmente Urias, para quem ele armou uma casinha e esse morreu, como também para Betseba, que depois teve uma mudança de realidade, ok? Mas Davi, ele colheu aquilo que ele plantou. Davi também sofreu muito, muito, muito. E na verdade, queridos, o mundo, ele faz isso com a pessoa. O príncipe do mundo, que é Satanás, ele vai sempre estar lutando, porque esse é o trabalho dele, para destruir o homem, para destruir aquele que é a imagem e semelhança de Deus. E aquele que está no mundo vai cair como Davi caiu. Aquele que também está na igreja pode cair como Davi caiu. E então nasce sofrimento, nasce angústia, brota então a ira, brota então a raiva, a frustração, a decepção, a ansiedade, a culpa, a tristeza, o medo, o estresse, o mau humor, a inveja, o ciúme, o ressentimento, o desânimo e por aí vai. Todos esses sentimentos, tudo isso aqui pode vir sobre a vida daquele que não obedece a Deus, sobre a vida daquele que está no mundo. Por que muitas pessoas sofrem com esses sentimentos e muito mais? Porque aqui é só uma lista resumida, mas daqui nós podemos continuar essa lista. Por que muitos sofrem uma vida de amargura, de decepção, de frustração, de um alívio momentâneo, porque ele suspira por um instante, mas depois volta a passar tudo de novo? Por que muitos sofrem? Por que muitos passam pelo que Davi passou, queridos? Sabe por quê? E aqui é onde entra o tema da nossa mensagem de hoje, que é desejo de adorar a Deus. Diga, desejo de adorar a Deus. O desejo de adorar a Deus é o maior antídoto,
é a maior fortaleza que você terá para que você não viva uma vida angustiada, uma vida depressiva, uma vida estressada, uma vida ardendo de ira, de desejo de vingança, de desânimo, de tristeza profunda, de vontade de se matar, suicidar-se. Se você cultivar, diga cultivar. Se você cultivar dentro de você o desejo de adorar a Deus, você será como uma rocha. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, que dá o seu fruto no devido tempo, e tudo o que você fizer será abençoado. E aqueles que estarão ao teu redor também serão abençoados. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para mim e para você, querido. Em nome de Jesus. Tem uma canção que é do Felipe Rodrigues, Primeira Essência. E essa canção, ela tem uma estrofe dela que diz assim, ó: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. E depois, para terminar a estrofe: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Diga, todos os dias. É o segredo. Eu estou falando de desejo de adorar a Deus. O que nos impulsiona a fazer as coisas, se não os desejos? São os desejos que nos impulsionam a fazer as coisas. Então, se adorar a Deus é tudo aquilo que Ele mesmo espera de nós, então, se tivermos desejo de fazer isso, então caminharemos em direção a Ele. Então, consumiremos o objeto do nosso desejo, que é a presença de Deus. Assim como você deseja comer, e esse desejo se chama fome, então você vai e come, sim ou não? Se você está com fome, então naturalmente você vai e come, matou a fome, resolveu o problema. Se você deseja beber água, e o nome desse desejo se chama sede, você vai lá e bebe, então acabou o problema, matou a sede. Então, o desejo de adorar a Deus é o antídoto para que você não caia, para que você não entre numa tragédia espiritual, para que você não viva num espiral de todos esses sentimentos aqui. Eu vou falar mais uma vez essa lista aqui, para que a sua mente possa ser envolvida pela seriedade daquilo que você está ouvindo. O mundo gera no homem esses sentimentos: raiva, frustração, decepção, ansiedade, culpa, tristeza, medo, estresse, mau humor, inveja, ciúmes, ressentimento, desânimo e angústia. Se tudo isso aqui, que são muitas coisas, estiverem alojados dentro de um homem ou de uma mulher, como será a vida de tal pessoa? Como será a vida de tal pessoa? E olhe que tem muita gente assim, que carrega o peso. O que é o peso? É o peso desse pacote, disso aqui ou de outras coisas, sinônimas, não sei, ou muito mais do que isso aqui. E na verdade, para que você não viva
enredado por isso aqui, cultive dentro de você o desejo de adorar a Deus. Quando você levanta de madrugada, como estamos fazendo, quando você para no teu dia para ouvir a Deus e para falar com Ele, para suspirar depois de uma canção ouvida, quando você cultiva esse hábito, a tua mente, ela é automaticamente programada para voltar-se para Deus. Quando você se volta para Deus e vai consumindo os seus mandamentos, naturalmente o teu corpo, ele vai se tornando, ou vai se distanciando de tudo isso aqui, ó. A tua mente vai se distanciando de tudo isso aqui. Você vai se tornando capaz, não somente de detectar o pecado ou o erro na tua frente, como também vai ser capacitado em força para dizer não. Para dizer não. O que Davi, ele estava fazendo antes do pecado dele? Ele não estava fazendo nada em relação à missão dele. O que a Bíblia diz? Na primavera, quando os reis costumavam sair à guerra, Davi estava passeando no palácio. Quando os reis costumavam sair à guerra, não era para Davi estar ali. Então ele estava passeando no terraço do seu palácio, num lugar alto, e lá embaixo várias casas, e com certeza a casa de Urias e de Betseba era próxima, porque ele viu do terraço da casa dele aquela mulher banhando. Também, não vou falar de Betseba, né? Mas convenhamos, o que uma mulher está fazendo nua banhando no quintal, sabendo que lá da sacada do rei dá para ver ela? Porque a Bíblia diz que o rei viu ela, a Bíblia diz que o rei viu ela. Então, ali, Davi estava numa posição aonde o pecado o atingiu. Ele não foi capaz de detectar, e muito menos, não foi capaz de dizer não para aquele pecado. Ele desejou, ele olhou aquela mulher, Batseba, muito bonita, ele desejou e ele então mandou. O rei naquela época era como, entre aspas, como Deus. Quem ousasse desobedecer o rei poderia ser morto. Uma ordem do rei era para ser obedecida imediatamente. Então, ele mandou os seus homens buscarem aquela mulher, que veio e ele se deitou com ela. Ela engravidou. E aí aonde começa? Para esconder o pecado, ele começa a planejar, ele começa a pensar, como que eu posso me sair dessa? Mas ele não lembra do arrependimento, Aí ele começa, a angústia vem, a ironia, o jeito dissimulado de se comportar, começa a vir, a culpa já estava sobre ele, e vários outros sentimentos. E então, quando a pessoa não se arrepende, então o diabo começa a colocar vários pensamentos e sentimentos dentro dele. E qual foi o plano maravilhoso dele? Maravilhoso entre aspas, porque ele achava que com isso ninguém ia ficar sabendo, que ia ficar tudo bem. O plano maravilhoso dele foi qual? Primeiro ficar calado. Quando Urias, que era um de seus soldados guerreiros e valentes, chegou da batalha, ele mandou o quê? Ele mandou Urias ir para casa. A guerra não tinha terminado. Os soldados ficaram acampados próximo ao palácio, todos os soldados. Aí Davi mandou chamar ele, vai para casa, rapaz, vai se deitar com sua esposa. Porque qual era a intenção dele? A intenção dele era que Urias se deitasse com sua esposa, tivesse relação com ela, e aí depois ela ia dizer o quê? Olha, eu estou grávida. Ou seja, para que Urias pensasse que era dele o filho. Ele pensou, mas Urias, que foi mais homem do que Davi, olha só, gente, o rei, ele não foi para a guerra,
Urias estava na guerra. E porque o rei não foi para a guerra, pecou. Aí quando Urias chega, a batalha não tinha acabado. Os soldados todos se acampam, não vão para casa, estariam alertas para qualquer sinal para voltar. Ele também estava acampado. O rei mandou ele ir. Não posso ir não. Ele não foi. Eu não posso ir, os meus amigos, guerreiros, soldados estão ali. Não, eu não posso fazer isso. Não, nós estamos em guerra. Não, eu não posso. Ele não foi. Aí Davi teve outra ideia mirabolante. Rapaz, eu rei de matar esse cara. Por quê? Porque ele morrendo na guerra, Batseba ficaria viúva. Ele poderia então se casar com ela. A viúva de Urias. O rei então pegou a viúva, não teria nenhum problema. Porque a viúva pode casar de novo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Pode casar de novo. Então, ele fez o quê? Chamou o seu general e disse: olha, bote Urias na frente da batalha. Bote Urias na frente da batalha. Ele não era dos soldados que ficava na frente, mas ele queria que ele morresse. Bote ele na frente da batalha. E ali, assim o seu general obedeceu. Chegou a hora de voltar à guerra. Então Urias, como um bom homem foi, um bom guerreiro foi, e ali na frente da batalha, ele foi morto. Ele morreu. Batseba ficou viúva. Davi, glória a Deus. Será que ele poderia dizer isso, gente? Agora Batseba está viúva, ninguém soube de nada. Deus, obrigado. Ele poderia dizer isso? Poderia não, queridos. Então, Urias morreu, ele tomou o quê? Batseba. Batseba chorou pelo seu marido, a Bíblia fala. E ali ele tomou ela como esposa. Porém, aí é onde entra o momento, onde Deus usa o profeta Natã. O Natã, ele chega para o rei e diz: rei, eu quero te contar uma parábola, quero te contar uma historinha. Parábola não, uma história, né? Porque o rei pensou que era verdade. Tal homem tinha uma ovelhinha, só uma ovelhinha. E o rei chegou e ali queria dar um banquete. Ele tinha várias ovelhas, mas ele, recebendo os convidados, não quis matar nenhuma de suas várias ovelhas. Foi lá e tomou a única ovelhinha daquele homem, que tinha só uma ovelhinha, para matar, para poder servir no banquete lá. Esse homem tinha muitas ovelhas, ó rei, mas ele não quis matar nenhuma deles para servir os seus convidados. Foi lá, tomou a única ovelha daquele que tinha só uma, matou, para dar para os seus convidados. O rei ficou furioso, Davi ficou furioso. Quem foi esse? Quem foi esse que fez isso? Traga ele aqui que ele vai morrer. Ele deve morrer. Ficou furioso o rei. Aí Natã disse o quê? Esse homem é tu, ó rei. Esse homem é tu, ó rei. Você que tem várias e poderia ter várias mulheres. Urias só tinha uma. Estou contextualizando aqui. Urias só tinha uma. E você tomou a única mulher dele e ainda matou ele. Ele cai em si. Ele chora, ele se arrepende genuinamente, verdadeiramente. Sim, queridos, ele se arrepende. Esse salmo aqui dele, e também o Salmo 32, são os dois salmos mais contundentes, mais assertivos em relação a esse momento. Eles falam do arrependimento de Davi. Davi se arrepende mesmo, mas a tragédia já tinha acontecido, queridos. A tragédia tinha acontecido. O menino morre, nasce, mas morre. Ele sofre, Batseba sofre, o menino morre. E ele colhe várias outras consequências no futuro por causa desse pecado. Não vou entrar nesses detalhes, mas a reflexão de hoje é a seguinte: se você conservar dentro de você o desejo de adorar a Deus, então você será como uma árvore plantada junto a ribeiros, e você será inabalável.
A oração de Felipe Rodrigues, porque essa canção é dele. Eu vou ler mais uma vez. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Querido, porque Davi pecou, porque ele perdeu o desejo por Deus. Naquele momento ele não estava no espírito, mas na carne. Nunca perca o desejo por Deus, de adorá-lo. Nunca perca. Ah, pastor, mas a gente tem desejos. Deus fez a gente assim, é verdade. Mas o teu desejo, homem casado, nós homens casados, tem que ser pela nossa esposa. O desejo de todo homem, na verdade, até dos solteiros que não foram casados ainda, tem que ser pela esposa. Desejo sexual tem que ser pela esposa dele. Pastor, mas eu não sou casado, mas vai casar. Então você nem conhece ainda, não. Meu desejo, não vai ser, ela não é minha esposa, aquela ali. Uma mulher está passando na rua, você é solteiro e tudo mais, então não vai olhar e desejar. Não, o meu desejo é para a minha esposa, que eu ainda vou conhecer, eu vou me guardar para ela. E a mulher, do mesmo jeito. Então, que o nosso desejo de adorar a Deus seja algo tão intenso, mas tão intenso, que tome a nossa vida. A palavra desejo, interessante, desejo significa aspiração, significa querer, significa vontade, anelo, sede, fome. Isso é desejo, vontade. E adoração, o que é adoração? Adoração é veneração, é culto que se rende a alguém ou a algo que se considera uma divindade. No nosso caso é Deus, é Jesus, ok? Adoração ainda é amor excessivo, paixão. E olha esse significado: adoração é gosto descomedido, exagerado. Adoração é gosto descomedido, exagerado. O que é descomedido? Fora de controle. Olha só. Adoração é um desejo por Deus que foge do nosso controle. Tem que ser. E tem que ser. Quando eu anelo, quando eu desejo estar com Deus constantemente, continuamente, então os meus outros desejos não vão me consumir, não vão me dominar. Porque é na presença de Deus que eu serei construído, é na presença de Deus que eu serei capacitado. Porém, queridos, muitas vezes nós queremos algo diferente todo dia, porque o segredo, como ele diz, está em todo dia. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Olha só, vem, Senhor, e me resgata. Primeiramente, esse me resgata. Vem, Senhor, e me resgata. Não é resgatar do pecado, é resgatar da vida que a minha carne já vai querer quando eu me levantar, da vida no mundo. É por isso que tem que ser todo dia. Todo dia o Senhor tem que vir, é isso que Ele está pedindo. Todo dia o Senhor tem que vir e me resgatar, todos os dias, só para te adorar. Porém, tem que ter a nossa parte. Olha só, o sacerdote, todos os dias, nas manhãs, ele ia e ele removia a cinza do dia anterior do sacrifício e colocava lenha nova, para que o fogo não pudesse ser apagado, para que continuasse Deus sendo adorado pelo sacrifício queimado todo dia. Então, existe o que? Existe a parte de Deus que está ali, mas existe a nossa, de ir todo dia colocar a lenha, para que o fogo não se apague. Querido, o fogo não poderia se apagar, não poderia se apagar. Esse é o princípio. Nunca deixe o fogo apagar. E como eu estava falando, presta atenção, nós falamos todos os dias, orar, ler a Bíblia, falamos de estar na igreja sempre, em todas as programações da igreja, sim, mas vamos falar de duas coisas. Primeiramente, ler a Bíblia e orar. Leia a Bíblia
e orar. Ah, mas é tão monótono ler a Bíblia e orar. Ah, não sei o que, isso e tal. É tão difícil e não sei o que. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós queremos sempre algo diferente. Para ter o novo, nós queremos às vezes sempre algo diferente. Algo diferente. Preste atenção. No mundo, é que as pessoas, para serem renovadas, elas têm sempre que fazer algo diferente. Mas com Deus é diferente. Com Deus não é assim. Com Deus, para sermos renovados, temos que fazer todo dia o mesmo, a mesma coisa, todo dia. Presta atenção, no mundo, para que sejamos renovados, para que a pessoa tenha alegria todo dia, sempre tem que ter algo diferente. Eu estou cansado disso aqui, eu tenho que ter algo diferente. Isso é o mundo, querido. Com Deus não. Com Deus é o mesmo todo dia, o mesmo todo dia. Mas pastor, o mesmo todo dia é o mesmo todo dia. Sabe por quê? Porque no mundo, o novo da pessoa está naquilo que ela faz. O novo dela está naquilo que ela faz. Então, se o que ela está fazendo não for diferente, não tem alegria. Agora em nós não. Na nossa vida com Deus é diferente. A nossa alegria não está naquilo que fazemos, mas para quem fazemos. Presta atenção. Em Deus é diferente. O novo, a novidade de vida não está no que fazemos, mas para quem fazemos. Por quê? Porque aquilo que você lê pode ser a mesma coisa todo dia. É a Bíblia todo dia, é a oração todo dia. Talvez no mesmo quarto, no mesmo lugar. Ah não e tal, tudo do mesmo jeito. É do mesmo jeito, mas quando você faz aquilo, Deus te renova. Deus te renova. Eis que faço coisas novas. Você não percebe? Eis que faço nova todas as coisas. Então, o teu sacrifício, Deus faz novo todo dia. Todo dia é você ir e fazer, e é Deus que te renova. Vai e faça, é Ele que te renova. Não perca o desejo de fazer isso. Não deixa apagar não. Depois que apaga é difícil, querido. Não quero estar longe para depois voltar. Não deixe apagar para depois querer acender de novo. O mundo tem ido de mal a pior. Vou ler de novo. O mundo gera esses sentimentos: raiva, frustração, decepção, ansiedade, culpa, tristeza, medo, estresse, mau humor, inveja, ciúmes, ressentimento, desânimo e angústia. Quer ficar livre e viver livre disso aqui? Cultive o desejo de adorar a Deus. Querido, essa atitude que parece ser tão simples, mas gera um resultado sobrenatural. Tem outro texto bem aqui, só para finalizar, de Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo do 1 em diante. Olha o que Deus diz aqui, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões, ou seja, desejos? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as guerras? A guerra traz tragédia, senão das paixões que guerreiam dentro de vocês. As lutas dentro, os desejos dentro de nós, essa guerra do espírito contra a carne é constante. Mas, quer sair vencedor? Cultive o desejo de adorar a Deus todos os dias. Essa atitude simples e repetitiva, ela trará algo novo todo dia, uma força nova todo dia. Martinho Lutero, ele disse: hoje eu tenho tantos desafios. E ele dizia: todos os dias eu tenho muitos desafios. Se eu não orar 2 horas hoje, eu não vou conseguir vencer.
Se não orar 2 horas, eu não vou conseguir vencer. Eu não estou estabelecendo um padrão de oração para você de tempo, mas eu estou enfatizando para você que olha a preocupação de Martinho Lutero. Se ele não orasse por muito tempo, não conseguiria vencer as muitas lutas. Isso significa o quê? Que se você não se esforçar muito, você não vai vencer. O Rei de Deus é tomado à força. E aqui, para finalizar, projeta no telão Salmo 51, versículo 11. 51, 11. O texto vai dizer: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O Santo Espírito é o fogo que queima. Querido, não queira perder o Espírito Santo. Para você que tem, se você não tem, queira ter hoje, ele está disponível. Mas para você que tem, não queira perder o Espírito Santo. Davi, ele pecou, ele caiu, mas ele ainda se lembrou do mais importante: Senhor, não tire o teu Espírito da minha vida. Olha o que aconteceu com Sansão, a tragédia. Ele tinha o Espírito Santo, e por isso ele era forte. Sansão era invencível. Por quê? Por causa da consagração dele, por causa da obediência dele, por causa do propósito dele com Deus. Mas ele começou a pecar, e ele caiu em pecado. E aí o que acontece? Quando Dalila acorda ele, tendo cortado suas tranças: Sansão, Sansão, os filisteus estão atacando Sansão. Sansão acorda do sono, das pernas de Dalila, levanta a cabeça. Aí a Bíblia diz que ele pensou: me livrarei como das outras vezes. Todas as outras vezes ele venceu o ataque do inimigo, porque o cabelo dele estava grande ainda, porque ele tinha consagração ainda, porque ele tinha compromisso com Deus ainda. Representa isso. Mas quando Dalila cortou o cabelo dele, não percebeu, porque estava dormindo dos dois jeitos, espiritualmente e fisicamente. Então, quando Dalila corta o cabelo dele e fala isso, os filisteus estão atacando, ele acorda e pensa: me livrarei como das outras vezes. Aí a Bíblia diz o que? A Bíblia? E não sabia Sansão que o Espírito o havia deixado. E não sabia Sansão que o Espírito havia deixado. Gente, de toda a Bíblia, essa é uma das passagens mais tristes que eu leio. Que tristeza aquele homem. E ali ele tentou se movimentar para poder vencer e lutar e vencer contra os filisteus, mas ele não tinha um pingo de força. Os filisteus prenderam ele, amarraram ele, furaram os olhos dele, fizeram ele de bobo. E ali ele estava no meio do cenáculo, ali onde o rei estava, as autoridades dos filisteus estavam, e ele estava ali como um bobo no meio. Que tragédia! Conserve o desejo de adorar a Deus e você ficará livre. Conserve o desejo de adorar a Deus e você viverá a vida que Deus tem para você e que você quer viver. Tem muitos que vivem uma vida e acham que querem viver uma alegria mais distante de Deus, mas eles não sabem que a alegria deles só está em Deus. Que nós possamos cultivar isso em nossa vida, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. É a dele, né? Não quer. Vai cantar? Os teus olhos. Aleluias. Vamos refletir rapidão nessa canção e a gente ora já encerrando em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho
Coloca a letra. do primeiro Amém. amor por